A empresa de vocês é uma empresa que sempre nos chama atenção aqui na cooperativa, né? É uma cooperativa aqui de pequenos empresários, né? Não temos aqui grandes empresários ou grandes grupos. E alguns cooperados chamam a atenção, né? Pela agilidade, pelo empreendedorismo, pela dinâmica dos próprios negócios. E a empresa de vocês chama a nossa atenção desde sempre. E eu queria um pouquinho que vocês se apresentassem e dissessem um pouco o que fazem. Depois eu vou atrapalhar a entrevista fazendo perguntas, e nem sempre elas muito agradáveis, mas vocês vão sofrer um pouquinho da minha mão. Posso começar? Pode, velho. Então, eu tenho que olhar para a câmera? Não, para mim. Então tá. Então, nós temos lá a nossa empresa desde 95, que é a Bianchini Autopeças, né? Que foi fundada pelo Júlio, né? Que é meu marido. E a gente, por muitos encalços, né? Muitas coisas, passamos por tanta coisa, por pandemia. E graças a Deus agora a gente está vamos dizer assim, que a empresa da pandemia para cá, ela acabou se reinventando. Por quê? Por causa que eu creio que a gente, na pandemia, eu acho que para muitas pessoas foi ruim, mas para muitas pessoas foi bom, quem soube passar, né? Vamos dizer assim, como eu vou usar uma palavra, não é passar, inovar. Né? Então, se inovar, né? Então, aí o que aconteceu? Depois disso, Você disse para mim que a empresa hoje, se voltar a 2019... a gente passou por um tempo muito difícil, assim, mas sabe? Assim, a empresa de hoje não funciona como funcionava em 2019, é isso que Não, você tá ela funciona, mas é que o meu marido, no caso, o Júlio, ele é uma pessoa muito empreendedora. Eu sei, conheço. E aí, o que acontece? Ele às vezes, ele estava mais voltado, às vezes, porque ele tentou fazer umas outras coisas, uns outros, sabe? Não focava tanto na empresa. E a empresa, mal ou bem, graças a Deus, agora a gente está tendo a Emily, que está indo lá, é a cara dele, né? A gente dá uma estrutura, um suporte, mas o restante é toda a cara dele. Quer dizer, a né? figura da liderança é importante para a empresa, né? Para eles, assim, agora ele está passando, mas ele foi tudo assim, como que eu vou falar, Marquinhos? Assim, a personalidade dele simbolizava a empresa. Isso, o empreendedorismo, sabe? Ele é uma pessoa que nem a gente estava falando de escola, né? Ele tem muita facilidade de se relacionar com as pessoas. Isso, né? e de visão. Sabe aquela pessoa que tem aquela visão, né? Okay. Então, no caso, ele vai, eu não se sei. Reinventando. Isso. Eu acho que a gente soube utilizar a pandemia, acho que é isso que ela quer dizer. É que eu não estou conseguindo. Durante a pandemia, vocês... Porque a pandemia foi um período muito difícil e muitas empresas fecharam Muitas, por conta é verdade. disso. Mas eu acho que a gente soube utilizar um momento que estava tendo de dificuldade para conseguir colocar coisas novas. Quer dizer, a hora que viu a dificuldade, falou, o momento é agora de mudar. Né? Eu acho que sim. A gente arriscou mais na pandemia, ao invés de ficar mais retraído, para conseguir ter mais... até crédito, né? Mais bastante coisa. A gente começou a entrar na internet, que antes a nossa loja era só física. Perdeu o preconceito com a internet, já investiu nela. Então, a partir da pandemia, a gente começou a entrar na internet mais. Lembrando, a gente teve muito a ajuda do Adão, que é aqui do Cicobi, né? Que a gente precisou de crédito, a gente precisou de uma ajuda. E quem ajudou a gente foi o Cicobi. Tanto que hoje a gente tem praticamente todos os nossos boletos, tá tudo no Cicobi, né? A cooperativa, você acha que durante a pandemia foi importante? Nossa, foi importantíssima. Não é nem importante, importantíssima. E eu não pedi para você falar isso, você falou de não, isso é uma coisa que eu vim até falando para ela, porque eu não ia participar, quem era ela, né? Tá bom. Mas eu até falei, não deixa de falar, porque o Adão, assim, pra gente foi o Adão, pessoal, nosso diretor operacional, ele tem assim a operação na mão, né? E ele conhece bem os cooperados, né? Que tem essa vontade de trabalhar, essa vontade de crescer. Então, e a cooperativa se propõe a ser parceira, né? Naquilo que é possível, ser parceira dos empreendedores. Emily, você está sendo apresentada aqui como uma pessoa que vai aposentar o Julinho Bianchini e a Giselda. Eu acho que eles estão armando para você uma boa. Acho que sim. Espero que sim, espero que dê certo. Acho que ainda vai demorar um tempo, né? Porque
esses dois, eles é difícil de parar de trabalhar, assim, eu não consigo nem imaginar, na verdade. O meu pai, ele trabalha, nossa, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim, e não por obrigação, por paixão mesmo. Paixão, assim. Faz. E a minha mãe também, então eu acho que acho que vai ser difícil chegar nesse. E aquele jeito do nível, seu assim. pai de falar, que sempre parece um coitado, sempre com educação. Como é que é? E consegue tudo ele quando vai conversando com a gente. Ele vai falando daquele jeitinho, com uma certa humildade, pelo menos até Ele eu me conheço. humilde, E aí ele vai tirando da gente colaboração. O Julinho é interessante, né? Ele é muito inteligente, ele sempre vai muito objetivo no que ele quer. Acho que isso é uma coisa que eu admiro muito nele. Acho que todo mundo, né, que tem um convívio com ele admira muito isso, dele ser muito determinado, eu acho, né? E também muito humilde, sempre muito solícito, sempre muito disposto a ajudar. Qualquer pessoa que chega na loja, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Tanto o cliente quanto as pessoas que vão lá falar com a gente, ou até funcionário, tudo. Essa relação então, mais acho humanista, que a gente né? tem, acho que a gente tem uma história na Bianchini de ser assim, né? Tá. E deixa eu falar uma coisa para você. Me parece importante isso, porque a gente está falando de automatizar, pôr na internet e tal, mas tem isso para mim tudo é ferramenta. Por trás existem pessoas, existem seres humanos que querem inclusive serem bem cuidados, né? Eu acho que mesmo que a gente automatize os processos, a gente vá para a internet e torna tudo assim meio digital, mas sempre é bom saber que tem gente cuidadosa atrás dessas plataformas, né, tentando manter o bom atendimento. Emily, me diga uma coisa, a empresa é uma empresa de varejo ou ela é de atacado? Ou ela faz as duas coisas? Vende peça para o consumidor ou vende para outros revenderem peças? Varejo. Na verdade, assim, o mecânico, ele revende as peças, né? Mas não chega a ser uma revenda no sentido do que a gente faz. Não. Então é varejo, né? Varejo. E você gosta do varejo? Vocês gostam do varejo? A gente gosta. Gosta muito. Aqui, lá na empresa... Você chega a ter contato com o cliente assim, ou fica preso lá no escritório, lá e não conversa com o cliente? Não. A gente... Eu vou explicar como funciona a Bianchini. A Bianchini, vamos voltar no Júlio, né? Tá. Foi a primeira empresa que ela colocou um motoboy para entregar a sua peça. Uma inovação para ela. Uma inovação. Então, o que a gente preza lá? É o atendimento, a rapidez, né, Mili? A rapidez, sabe? Então, a gente prioriza, e a gente gosta muito do contato com o cliente, sabe? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. O Cicobi. Eu sempre falo para as meninas... Eu gosto muito do Cicobi. Parece até que eu combinei, mas não combinei. É assim, ó. Por quê? Porque se eu preciso, eu ligo pro Eduardo, o Eduardo fala comigo. Eu sou antiga, eu não gosto muito de ficar falando com a máquina, entendeu? Então, lá não. E então eu falo muito isso. Lá a gente não manda cliente para cartório. Eu não protesto seu boleto. Por quê? Porque eu converso com você antes. Então, quando eu cuido lá da parte financeira da loja, eu sempre falo para as meninas que a gente tem uma equipe lá. Então, a gente fala, olha, eu gosto de ter essa conversa com o cliente. Por exemplo, você é meu cliente, você você se enrola, você tem um problema e você se atrapalha com os boletos. O que você faz? Você vai lá, conversa com o seu cliente. Explica para ele o que está acontecendo, parcela e você não perde de vender e não perde de receber. A empresa, aquela empresa que é mais rígida, como que eu vou falar? Rígido ou mais certo? Eu não sei falar. Mais sistema, vai? Mais sistema. Ela simplesmente não pagou para cartório, protestou. E já rompe a relação com o cliente. E já cliente. tira, corta o cliente. Isso. Lá não, lá eu prezo muito essa parte, sabe? Eu acho que a gente Aí nós estamos falando já de gestão financeira. É um jeito de gerir. É a parte. E até porque, Emily, a gente demora tanto para ter um cliente, gasta tanto em publicidade, em ser simpático, em fazer as primeiras vendas, e depois para perder o cliente é muito fácil, então, muito rápido. Faz falta, né? Você gasta muito dinheiro para conquistar uma carteira de clientes. E muitas vezes, para perder o cliente, você é muito rápido e aí você perdeu todo o investimento que você fez. Porque aí você tem que gastar tudo de novo para tentar atrair outros clientes e ainda conviver com aquele que sai falando mal da sua empresa. Isso mesmo. Eu acho que é um negócio de gestão aí da participação do mercado.